Olá! E aí, tudo bem? Bom, passando aqui para falar um pouquinho do eclipse lunar que rolou ontem, mais ou menos às 15h12 no horário de Brasília, né? Então aqui no Brasil a gente não conseguiu ver, mas quem estava na Europa viu, né? Eclipse na lua de peixes. Eclipse sempre rolam em luas cheias, tá? E aí para os chineses acontece como se fosse nos nodos lunares, é como se viesse um dragão e comesse uma parte da luz, que aí come a lua, e quando é solar, come a outra parte da luz, que é como se fosse o sol, né? Bom, eclipses lunares, né, falam muito do nosso sentir, falam muito da força do nosso sentir, e aí rolou nesse eixo peixes virgem, né, sol em virgem, a força yang no signo de virgem, os alimentadores do zodíaco, e a força yin no signo de peixes, os transcendentais do zodíaco. Então, eclipses normalmente reverberam durante 6 meses, então por isso que eu vim aqui falar hoje, né? Até porque tinha bastante gente falando sobre o eclipse ontem, então com certeza vocês estão bem cheios de informações aí. Mas o que eu gostaria de falar é que é um momento para a gente pensar, né? Porque todo eclipse é banimento de luz, né? Eclipse é a luz que se apaga naquele minutinho, né? Naquele momentinho, e aí a luz renasce, né? O astro volta a brilhar, né? O luminar volta a brilhar, né? Então nesse caso foi a lua, né? Que tem essa força do sentir. Uma lua em peixes fala do sentir transcendental, né? Como se a gente sentisse nesse lugar do eu transcendo as suas dores. Então me conta o que é que você está sentindo, como você tá, porque eu sou empático o suficiente para transcender essa dor que tá te afligindo, né? Então eu pego essa dor, elevo as alçadas maiores do sistema solar e transformo em estrela. Mas eu não consigo fazer isso sozinho, né? Ninguém consegue transcender sozinho. Então, para transcender, a gente precisa estar conectado com a luz. Então, a transcendência nada mais é do que a fé, né? Do que a nossa forma de conexão. E aí, o banimento de luz nesse lugar fala exatamente desse questionamento, do tipo, aonde é que eu deveria estar mais conectado, né? Para onde é que eu deveria olhar para minha conexão, né? O que é que está faltando em termos de conexão para minha vida que está resultando na vida que eu tenho agora e que eu poderia mudar se eu me conectar mais, né? Então vem um pouco desse sentimento, mas não só desse, tá? Porque tem a questão de Virgem também, que o Sol está em Virgem, né? E a Lua reflete a luz solar, então o banimento dela reflete diretamente no Sol, né? Então, Virgem é chão firme, né? Como todo signo de terra, mas é um chão firme na linha da alimentação. Então, ao mesmo tempo que a Lua puxa para esse sentimento de, pô, onde eu deveria conectar mais, o que eu preciso transcender, né? Como que eu faço para transcender certas coisas que estão rolando na minha vida? Vem o Sol nessa força de Virgem e olha para esse alimentar e pensa como que eu posso alimentar mais na linha da transcendência, porque teve um banimento da luz ali, né? Então, assim, eu alimento, mas aonde eu consigo alimentar transcendendo? Eu preciso só alimentar as pessoas? Eu preciso só dar de comer? Ou eu consigo dar de comer com aconchego, com carinho, dar de comer na linha da escuta, dar de comer na linha da presença, que é uma coisa que Virgem sabe fazer muito bem, né? Quando a gente diz que Virgem são os alimentadores do zodíaco, eles não são os alimentadores só porque eles dão de comer. Eles são os alimentadores porque eles percebem os detalhes e aí eles querem suprir a gente com todos esses detalhes que eles perceberam a gente não. Só que a grande questão muitas vezes pro virginiano ou para um signo de terra, a razão vem em primeiro lugar. Então, assim, até onde eu tô percebendo a sua necessidade, aquilo que você precisa, eu tô te alimentando em cima daquilo que você precisa, mas tem uma coisa que você tá necessitando que não depende de mim, que tem a ver com a transcendência, que tem a ver com a luz e eu não consigo fazer sozinho. Só que eu, né, por me sentir o alimentador do zodíaco, saber que eu sou nessa linha dos detalhes, né, que eu sou racional, eu deixo quieto. Eu não sei mexer com isso, então o que eu sei fazer? Eu sei alimentar, então eu vou alimentar do meu jeito. Então é um momento onde a gente vai viver esses questionamentos,
tá? Vem outros eclipses aí, e aí a gente vai falar deles mais tarde, né, quando eles chegarem, mas tem essa força, né? Tem esse lugar do questionamento, do tipo, qual a conexão que eu preciso ter, aonde eu não estou conectando, por que a minha vida está desse jeito, o que eu preciso fazer para me conectar melhor, para transformar coisas na minha vida, o que eu preciso enxergar, o que a luz está aí tentando me mostrar, e sem luz eu não consigo ver, né? Então, assim, é um momento de questionamentos em relação a isso, né? Que pode perdurar durante esses 6 meses, né? Então, assim, se você está se sentindo no momento onde você está precisando conectar mais, onde você está precisando de mais respostas, né? Sei lá, Deus, Alá, Buda, Maomé, Oxalá, Shiva, Ganesha, a luz, a sombra, né? Se você está precisando decodificar um pouquinho de todos esses aspectos, né, naturais e sobrenaturais da vida, para um pouquinho para pensar, porque o eclipse ele tem essa força, né? É muito pela força do nosso sentir, é muito nesse lugar do onde eu não estou fazendo, o que eu preciso fazer, tanto para mim quanto para o outro, mas tem coisa que a gente não consegue fazer sozinho. Transcender não é uma coisa que a gente consiga fazer sozinho. Eu não consigo transcender porque eu não tenho entendimento para isso. Eu não consigo pegar uma dor, né, que foi transmutada lá por Escorpião e levar as alçadas maiores do sistema solar, transformar a estrela sozinha. Né? Para eu fazer isso, eu vou ter que pedir ajuda a quem eu acredito, a quem eu confio, né? Eu tenho que pedir ajuda a eles, tipo, me ajudem aí para que eu consiga transcender, para que eu consiga melhorar, transformar essa dor ou esse enfeite que um dia foi dor numa estrela. Então, tanto para a nossa vida quanto para a vida das pessoas que a gente gosta, que a gente ama, ou para situações onde a gente esteja enfiado, né? Onde você precisa transcender, né? Onde você alimenta, mas essa alimentação navega num lugar de eu poderia alimentar mais, eu poderia me alimentar mais de uma fé, né? De uma conexão com a luz. E aí, quando eu falo fé, eu não estou falando só da fé cristã ou da fé, enfim, religiões de matriz afro, ou da fé no budismo, ou da fé na cabala. Eu tô falando da fé em mim também, né? O que em mim eu preciso ter mais fé, né? Onde em mim eu preciso acreditar mais? O que tá faltando de tempero em mim para que eu acredite mais em mim, para que eu consiga concretizar algumas coisas? Como que eu posso usar essa luz em mim para alimentar o outro? Então são questionamentos que vão rolar agora. Vem rolando, né? Começa a rolar um pouquinho antes do eclipse, mas vem rolando, vem reverberando. Então, se você está vivendo esses questionamentos, entenda-se, né, como receptor desse eclipse lunar. Olha para sua sensitividade, porque se isso veio de uma forma muito intensa, é porque você é uma pessoa sensível, né? E a lua te pegou ali, né? De jeito. A lua em peixe eclipsada te pegou de jeito no eixo peixe-virgem, para você entender, decodificar e se entender melhor, tá bom? Então é isso, esse é o meu recado, mas tem várias outras coisas aí que vocês podem procurar em termos de eclipse para complementar o que eu tô falando aqui agora, né? Para quem gosta de astrologia, tem muitos canais, muitos astrólogos muito bons, que vão, muitos espiritualistas também, né? Que vão trazer várias dessas mensagens para complementar e ajudar no nosso próprio autoconhecimento, né? Porque em momentos de eclipse são momentos muito difíceis. Eu, por exemplo, que tenho uma lua em Escorpião, o eclipse me pega muito, né? É sempre um momento de crise, sempre vem umas coisas do fundo do poço. Então, assim, entender como que essa energia está se manifestando é extremamente importante para eu me entender, né? E para eu conseguir transmitir isso para vocês também. Então, essa é a minha intenção aqui. Transmitir um pouquinho do que eu sei para que vocês consigam se entender nesse processo todo aí de eclipse lunar na lua de peixes, tá? Eu volto para falar de alguma outra coisa que esteja acontecendo aqui, mexendo aqui ou aqui. Beijo e até a próxima.